Eis aí em Ezequiel 47, texto muito conhecido. Foi um tempo bom ali com aqueles irmãos. Eu senti o desejo de estar comunicando também, compartilhando um texto que a gente gosta demais, né? Que a gente já ouviu, todo mundo aqui conhece esse texto. É um texto muito importante, muito pregado. E eu penso nesse texto assim, de uma forma muito didática. Eu acho que ele é um texto que encerra no seu contexto a mensagem do Evangelho. Ezequiel 47, a base do que nós vamos estar falando aqui, está do versículo 1 até o versículo 12. Mas nós vamos ler apenas até o versículo de número 5. Amém? Então, vou pedir que os irmãos estejam lendo aqui. Vamos ler todos em uníssono, do verso 1 até o verso 5, todos juntos aqui na projeção. Você pode deixar sua Bíblia aberta, mas a gente pode ler todo mundo junto. 1, 2, 3. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saiu lá dos mares para o Oriente, porque a face da casa estava para o Oriente, e as águas vinham de baixo, ao lado direito da casa, ao lado do sul do altar. E ele me levou pela porta do norte, e me fez jogar a porta fora, até a porta exterior, e olha para o Oriente, e eis que ouvindo as águas falavam dele. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um papel de mentira, vestiu-lhe roupas e me fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos. Me pediu mais frio e me fez passar pelas águas que davam pelos joelhos. Me pediu mais frio e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos. Me pediu ainda outro frio, era que ao frio que eu não podia passar, porque as águas tinham crescido, águas que deveriam passar na rio pelo qual não conseguia passar. amém, irmãos? Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Há algum tempo a gente meditou nesse texto, falando dos 4 passos ali, os 1000 côvados, primeiro do templo até os joelhos, até os tornozelos, seriam Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria, depois os confins da terra. Isso fica bem claro no texto, porque no finalzinho, a partir do verso 11, né? Na verdade, já a partir do verso de número 8, diz que as águas vão curando, vão dando vida onde passa, e produz muito peixe, depois fala que produz muito fruto, muitas árvores frutíferas. Então a gente correlacionou esse texto com a grande comissão, a gente correlacionou esse texto com aquela palavra de Jesus, que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e então ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, 1000 côvados, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E a gente hoje quer revisar esse texto numa outra visão, numa outra temática, conceituando primeiro 2 elementos aqui fundamentais, né? Um elemento o templo, outro elemento as águas. E o templo, ele tem um simbolismo muito importante para a gente na Bíblia. A gente sabe que o Antigo Testamento, ele culminou naquela direção que Deus foi dando ao seu povo, na construção do templo, não é? Inicialmente o tabernáculo, que encerrava a presença, e depois, quando a nação de Israel se tornou realmente um país,
numa terra, num lugar geográfico decidido, definido. A construção do templo, então, representava a presença de Deus. Presença de Deus essa que ali dentro, no Santo dos Santos, estava marcada, né, representada pela Arca da Aliança. Mas nós sabemos que para nós, que estamos em Cristo, esse templo tem outra conotação. Inicialmente, nós podemos dizer que o templo é a personificação, foi personificado, foi cumprido todo o propósito do templo na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o templo era aquele lugar para onde o povo deveria se voltar para encontrar-se com Deus. Mas o próprio Senhor Jesus disse que Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Ele se apresenta lá no templo, e Ele corrige o que estava sendo feito, aquelas práticas que estavam sendo feitas de forma equivocada, pergunto a Ele um sinal, Ele diz, eu não vou dar outro sinal. Ele diz que o templo seria destruído, em 3 dias Ele edificaria. Ele estava falando acerca do seu próprio corpo, Ele estava falando acerca de si mesmo. Ele estava dizendo que o templo agora, que verdadeiramente repousava o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, não era mais o templo em Jerusalém, o templo que foi construído por Salomão e que posteriormente foi reconstruído na época do pós-exílio. E está dizendo que agora o templo que repousa o Espírito é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse é realmente o lugar para o qual ou para quem nós devemos ir. E às vezes nós ficamos pensando para onde que a gente vai, para que tempo que a gente vai, para que prédio a gente vai, para que religião o homem tem que ir. E o Evangelho deixa claro que é para Jesus, para o Cristo, que a humanidade deve se voltar. Clebinho estava lembrando de João, capítulo 6, acho que na última reunião, o penúltimo, aquele momento que Jesus chega para os seus discípulos e diz, vocês também querem ir embora? Vocês querem sair? E Pedro, tomando a palavra, diz, para quem iremos nós? Pois só tu tens palavra de vida eterna. Então hoje nós não precisamos de um prédio, nós não precisamos de um templo para nos encontrarmos com Deus. Nós nos encontramos com o Criador, nós nos encontramos com o Pai, na pessoa, em alguém que é Jesus. Mas a segunda conotação importante, que já que o templo agora, para nós, pelo Evangelho, pela revelação do Evangelho, é Cristo, é óbvio que o corpo de Cristo é a igreja. E o apóstolo Paulo, ele fica preocupado com os irmãos, inclusive em Corinto, porque aqueles irmãos estavam com muitos dons, aqueles irmãos tinham muito conhecimento, aqueles irmãos faziam parte de uma igreja numa grande cidade, aqueles irmãos tinham festejos, mas eles tinham se esquecido, se corrompido na verdade, no entendimento de que eles eram templo do Espírito Santo. E aí, o apóstolo Paulo, repreendendo aqueles irmãos, ele diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito? Então eu gostaria que nós entendêssemos Ezequiel
47, que esse templo que está aqui, que Deus está mostrando para Ezequiel, para nós é a igreja, para nós é o povo de Deus. E por que não dizer, em última instância, nós somos esse templo do Espírito Santo, amém? Tudo bem até aí? O segundo elemento que eu gostaria que nós pensássemos, refletíssemos, e não é difícil a gente correlacionar, são as águas. As águas, a água que jorra do templo, essa água não é outra, é o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós estamos em Cristo, o que de fato é o penhor dessa salvação, é o selo de quem nós somos, o que nos torna de fato filhos de Deus, é o Espírito de seu Filho, que é o Espírito Santo. É exatamente ele que, essa nascente que está no crente, que testifica que somos filhos de Deus. Exatamente o Espírito Santo que nos foi dado. E eu gostaria que nós entendêssemos então que essa água jorra do templo, ou brota do templo. Essa água surge no templo. E que templo é esse? Somos nós. Então o Espírito Santo, ele surge no templo que somos nós. Surge no templo que é a igreja. O Espírito Santo, ele surge no altar. O altar da nossa vida, dali há uma nascente. Que nascente é essa? É o Espírito Santo de Deus em nós. Amém até aí? Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana, no capítulo 4 de João, vale a pena a gente confirmar isso. Há uma conversa muito legal e muito doida ao mesmo tempo, muito louca, com aquela mulher. Repare, nós vamos ler de trás para frente. Primeiro nós vamos ler o que está a partir do verso 19, ou 20, melhor dizendo, onde a mulher diz assim: nossos pais adoravam neste monte. Este monte. Essa religião, nesse prédio, nesse templo. Entretanto, vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai onde? Em Espírito. No Espírito. Interessante que não é você ou eu que procuramos o templo, que devemos procurar o templo. Nós precisamos, na verdade, é ser achados. Sermos achados por aquele que está procurando os verdadeiros adoradores, que o adoram como? Em espírito e em verdade. Que é o que continua no texto, que ele diz assim: mas chegou, verso 23, a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aleluia! Então, a adoração é no espírito. A adoração não é num lugar, não é
numa formalidade, não é numa estrutura. A adoração é no Espírito. O templo não somos nós que procuramos, é o Pai que procura. É um encontro de verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, e que encontro com esse Pai é um encontro de Cristo com a sua noiva, com a sua igreja. E aqui ele está dizendo que é o Pai quem nos procura. Agora, volta um pouquinho. Eu falei que eu ia fazer de trás para frente, nós lemos o 20. Agora repare. Verso de número 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, qualquer água que você precise beber desse mundo, qualquer água. Eu estou bebendo dessa água aqui. Você precisa beber dessa água. Mas você volta a ter sede. Eu tenho a minha esposa ali, eu preciso beber dessa água. Você precisa beber da água da sua família. Mas você volta a ter sede. Você precisa beber da água das suas necessidades diárias, do seu trabalho, das suas ocupações. Mas você volta a ter sede. Toda a água que nós bebemos aqui são águas necessárias. Elas, na verdade, depois voltam a faltar. A gente volta a ter sede delas. Mas aí Jesus diz: aquele, porém, verso 14, que beber da água que eu lhes der, nunca mais terá sede. Então, a água que Jesus nos dá, que água é essa? Nós falamos, qual é essa água? O Espírito. Você nunca mais terá sede. Por quê? É algo que nunca vai faltar. Por quê? Ele diz: porque a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem pode dizer amém? Voltemos para Ezequiel 47. Aleluia. Então, esse templo sou eu. Esse templo é a igreja. Esse templo é Cristo. Esse Cristo gerou filhos semelhantes a ele, que se tornam o seu corpo, que se torna o seu templo. E no meio deles eu habitarei, diz o Senhor. Esse templo, então, esse crente, então, essa igreja, então, é aquele que recebeu de beber dessa água que Jesus lhe dá, e nele nasce uma fonte que jorra para a vida eterna. Então é aquela fonte que saiu do altar do templo. Amém? Essa água está ali. Eu não sei quantos aqui já tiveram o privilégio de ver uma nascente. Quem já viu uma nascente? É coisa linda demais. Rapaz, você não acredita. Como é que fica aquilo saindo da areia? Às vezes no meio das folhas, debaixo das árvores, nasce aquela água, vai brotando, brotando. Mas você não dá nada por aquilo ali. Só que aquela fonte, o que acontece com ela? Ela está jorrando sem parar. Ela vai escorrendo. Ezequiel viu aquela fonte saindo. Foi saindo. Saiu pelo lado direito do prédio. E foi aquela nascente debaixo do altar, saía pelo limiar. E foi escorrendo. 1000 côvados depois, aquela água já batia no tornozelo, mais 1000 côvados no joelho, no lombo e depois a nado.
Irmãos, dentro daquilo que a gente acabou de conceituar, às vezes a gente pensa assim, onde que eu tenho que procurar uma água para mergulhar? Eu preciso ser cheio, porque a gente está falando do Espírito. Eu quero ser cheio, eu quero água para eu nadar. Eu quero água mais profunda. Quem é que não quer? Será que é nessa igreja? Será que é naquela outra? Será que eu tenho que ir para ali, para lá? Será que eu tenho que ir para outro país? Mas nós estamos vendo que essa água, ela sai de onde? De dentro de onde? Da igreja, de dentro de nós. A água vai sendo profunda a partir do momento que eu vou caminhando, vou percebendo que o Espírito que está saindo daqui de dentro de mim, ele está se avolumando exatamente fora da onde? Fora da onde que o Espírito está mais profundo? Você falou que a água é o Espírito. Aonde que o Espírito está mais profundo? É dentro ou é fora do templo? Irmão, muitas vezes a gente está querendo buscar um templo para a gente se encher do Espírito, mas o Espírito ele está cada vez mais profundo, é fora do templo. Amém. Uma coisa tremenda, irmãos. Aí, repare, que o homem celestial lá fala para Ezequiel, mede 1000 côvados. Rapaz, que isso, está tão bom aqui, eu vou sair daqui nada. Ainda pegar uma cana de um côvado. Um côvado é 50 centímetros, uma cana era mais ou menos ali 1 metro. Aí imagina eu pegando um metro, eu vou medindo 1000 vezes. Quer isso não, deixa outro medir, depois eu vou lá e me encho com ele lá do Espírito. Quem é que quer? Quem é que quer caminhar? Quem é que quer levar o Espírito ou viver o Espírito fora daqui? Quem é que quer viver o Espírito 1000 côvados lá fora? Quem é que quer viver o Espírito dando os passos do ID que nós falamos lá atrás? Casa, nas ruas. Lembra disso? Falamos do templo, falamos da casa, falamos da rua, falamos dos confins do mundo. Só que você só tem um controle do Espírito, você só é cheio do Espírito, porque é isso que o texto está falando. Está falando do novo nascimento, está falando da sua conversão, está falando do Espírito Santo em você, e agora está falando de você ser cheio do Espírito. E você ser cheio do Espírito, você precisa de uma caminhada. Foi o que o Manuel orou aqui. Às vezes, eu estou parado, estou estagnado. Por quê? Alguma situação nos convenceu a não medir mais 1000 côvados, a não andar, a não prosseguir. Alguma coisa nos entreteu em algum dos níveis. Alguma coisa me segurou aqui no templo. E como nós estamos ficando bons, nós de uma maneira geral, em convencer as pessoas a ficar no templo. Vamos ficar cada vez mais no templo. Rapaz, mas já está cansando, então nós temos que fazer outra coisa para ficar no templo. E a gente só quer viver o Espírito no templo. A gente quer ficar na mesma posição. E aqui, a visão de Ezequiel, que está falando de nós sermos cheios do Espírito, está falando o que Jesus falou para aquela mulher, águas que, uma fonte, mas essa fonte ela vai jorrar para a vida eterna. Em capítulo 4 de Efésios,
Efésios, Paulo fala que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito. Então essa caminhada de Ezequiel é uma caminhada de enchimento do Espírito Santo. Nós não vamos vencer sem ser cheios do Espírito Santo. Nós não vamos avançar se não formos cheios do Espírito Santo. Só que você só é cheio do Espírito Santo quando você caminha 1000 côvados. Porque tudo começa aqui. É maravilhoso, mas tudo se enche lá fora. Ninguém pode desprezar o que sai daqui. Mas se nós ficarmos só com o que sai daqui, nós não seremos crentes maduros e profundos e cheios do Espírito Santo. Atos do capítulo 2, a promessa do Pai. Então ser-me-eis testemunha, descerá sobre vós o Espírito Santo. Então ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós já há algum tempo falamos que o primeiro entreposto, a água no tornozelo, você tem que andar. E a gente fez um paralelo das casas. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo quando a gente começa a observar a obra do Espírito dentro da nossa casa. Você repara o que o texto diz lá em 47 de Ezequiel? Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, verso de número 7, de um e de outro lado, e diz: as águas saem para a região, desce, tal, e onde passa, entram no Mar Morto, cujas águas ficam o quê? Saudáveis. Por onde o rio passava, o que acontecia? Havia vida, havia bênção. Essa água ia crescendo, como toda nascente. Chegava ali, aguinha no tornozelo, bênção. E andando mais 1000 côvados, água mais profunda, joelho, vida, bênção. Água no lombo, até chegar uma água que você tinha que nadar para atravessar. Essa água chegava no Mar Morto. Nós sabemos que o Mar Morto não tem um nome à toa, faz jus ao nome. A gente tem a lagoa aqui que é salgada. O Mar Morto é mais salgado que a lagoa de Araruama. Porque a lagoa de Araruama ainda tem peixe. O Mar Morto não tem peixe, não tem vida. Porque ela só recebe água. O Mar Morto só recebe água. Só recebe. Irmãos, se a gente fica só no templo recebendo água, o que acontece com a gente? A gente vira o quê? Mar Morto. Por que às vezes a sensação é de que a igreja morreu? Quando eu falo a igreja de uma maneira genérica. E às vezes a gente fica tentando enfeitar o morto. Tenta enfeitar o morto. Pega o morto e vamos dar um banho de maquiagem, vamos arrumar, vamos fazer uma festa, mas está morto. Vamos fazer alguma coisa assim, porque é o Espírito que dá vida. Só que o Espírito só dá vida quando ele está corrente. O Mar Morto, ele só recebe água. O Mar Morto é símbolo do mundo. O pensamento do mundo é esse. Eu preciso receber. E o pensamento do Evangelho é o contrário. Você precisa ser e liberar. Às vezes o comportamento da igreja é um comportamento mundano. Porque a gente quer uma igreja que venha a me dar uma água, dá-me de beber, porque eu tenho sede. E
o comportamento da igreja deve ser o que Jesus falou: você bebeu, agora você tem que ser uma fonte que transborde para a vida. Irmãos, que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de gente crente a gente quer ser? Gente que vive a todo instante querendo alguma coisa para beber e voltar a ter sede. Ou gente que entende que essa água já está aqui, que ela precisa jorrar. E que a gente precisa caminhar mais 1000 côvados. Porque se nós não caminharmos 1000 côvados, nós não vamos ser cheios do Espírito. E o crente que não é cheio do Espírito, ele é um crente carnal. E o crente carnal, pouca diferença tem do incrédulo. Porque se o sal se tornar insípido, para nada presta, a não ser pisado pelos homens. É o Espírito que faz diferença em nós. Nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. E esse dar lugar ao Espírito Santo, aqui, é representado em algumas etapas. A primeira etapa é você entender que você precisa viver o Evangelho fora de você, de dentro para fora de você, amém? A gente quer sempre algo de fora para dentro de nós. O Evangelho quer que nós vivamos algo de dentro para fora de nós. A gente quer sempre que aconteça algo fora para mudar aqui dentro. E a gente está dentro de um texto que está claramente dizendo que o lado de fora só muda quando sai algo de dentro da igreja. Para fora da igreja. E quando isso sai, que é do Espírito, e essa promessa é só para a igreja, por onde ela passa, onde essa água toca, transforma a morte em vida. Então, o primeiro 1000 côvados é a água que chega no pé. Pé é caminho, pé é passo. Primeira coisa que o Espírito quer fazer é controlar os nossos passos, as nossas decisões. Às vezes a gente está dentro da igreja, vive dentro do templo e não entende que a gente precisa caminhar, amadurecer e o Espírito controlar os nossos passos, as nossas decisões. A segunda etapa é aquela etapa que chega a água no joelho. E essa água no joelho, o joelho lembra sempre o que da gente? Pra gente. O que joelho lembra? Oração. Lembra oração, lembra dependência de Deus. Quando a pessoa precisa muito de algo, se ajoelha. E o Espírito quer chegar num lugar onde a gente aprende a depender dele. O homem espiritual é aquele que é guiado, dirigido pelo Espírito. Mas é o homem espiritual também é aquele que depende do Espírito. Ele é guiado, mas ele também depende do Espírito. O próximo passo que Ezequiel é levado, olha que isso dá trabalho, gente. É trabalhoso, imagina. Imagina eu, que tenho a coluna aqui meio cansada. A minha atenção fica aqui na coluna, tem que abaixar aqui, ó, medir 1000 côvados, ó. Mais um, 1000. Opa, água no pé. O Senhor já está dirigindo o meu caminho, já está bom, está bom. Deus já está abençoando meus caminhos, está bom. Mas o Senhor quer nos levar a depender dele. Mais 1000 côvados. De novo, vamos lá. Opa, estou dependendo dele, já estou com água no joelho, maravilha. Está jóia, está bem também. Já estou dependendo de Deus. E já está me guiando.
Aí o Senhor, através daquele homem, Ele quer nos levar a um próximo nível. Ele quer nos levar à água nos lombos. Quando pensa em lombo, irmão, para mim, é muito clara essa figura para mim, biblicamente, né? O que é lombo para mim? O que é lombo para nós? Quem é que sente cosquinha aí? Alguém sente cosquinha? Quando a gente vai fazer cosquinha em alguém, a gente aperta onde? Aqui? Tinha um irmão aqui que você podia tocar em qualquer lugar que ele sentia cócega, né? Mas, geralmente, quando você vai cutucar alguém para sentir cócegas, é onde? É no lombo. Eu contei uma história que, como eu acabei de dizer, eu sinto a tensão muito na lombar, né? Nos lombos, na lombar. Aí eu recebi uma excelente ideia de uma irmã, né? Eu não vou registrar o nome dela aqui. Ela falou: pastor, tem um negócio maravilhoso, vai passar sua dor na coluna. É mesmo? Eu quero. Onde é que é? Lá em Rio das Ostras. Lá em Rio das Ostras? Eu vou. Embora. O que é? Ah, é uma aplicação de ozônio. Maravilha. Não sei o que isso faz não, mas vou lá ver. Deve ser bom. Irmão, a mulher começou a enfiar a agulha aqui, ó. Eu falei: isso é para melhorar? Vai melhorar? Eu falei: para. Eu já te paguei. Eu estou te pagando para isso. Eu falei: olha só, muito obrigado, mas eu não volto nunca mais aqui. Que coisa para doer. Agulha aqui, ó. Irmãos, eu comecei a gostar da dor que eu tinha na coluna. Eu falei: essa dor, eu acho, se era essa a intenção, esse objetivo, provavelmente resolveu. Eu não me incomoda mais. Irmãos, aquela aplicação, porque o lombo, ele tem uma sensibilidade. Irmãos, quantas vezes a gente sofre, quantas vezes a igreja, ela está perdida, o crente está perdido, por falta de sensibilidade ao Espírito Santo. Irmãos, e ser cheio do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, ele tem direção, ele tem dependência, mas ele também tem sensibilidade. E às vezes a gente é duro, insensível à voz e ao agir do Espírito Santo. Irmãos, o que faz a diferença é um crente que está se aprofundando no Espírito. O crente carnal, ele vai inventar um monte de coisa dentro do seu templo, dentro do templo, mas nunca vai cumprir cabalmente, de forma aceitável, a ação, a obra de Deus, a obra do Espírito. Em João capítulo 15, o Senhor diz assim: sem mim nada podeis fazer. Mais à frente ele diz assim: eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês não podem ficar sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo da promessa, o acompanhante, consolador. Irmãos, é o Espírito Santo que nos dá vida. É o Espírito Santo que nos aviva. É o Espírito Santo que nos capacita. É no Espírito que a gente alcança alguma coisa, porque fora dele nós não vamos ser bem-sucedidos. Qual é a luta do crente? Aquela luta que está lá em Gálatas, a partir do capítulo 5. É exatamente a luta entre a nossa carne e o nosso espírito. E quando a gente tem sensibilidade no espírito, percepção no espírito, discernimento no espírito,
E nós não estamos falando do dom, nós estamos falando de uma sensibilidade de fato, de comunhão com o Espírito, de enchimento, de presença de Deus no Espírito. O lombo está onde aqui, mais ou menos? Se você não tem a perna muito diferente do... Geralmente o seu lombo está onde? Está nos 50%. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que se eu não estou com sensibilidade do Espírito, é duro isso, né? É sinal que eu estou mais na carne do que no Espírito. Se eu estou tendo sensibilidade no Espírito, é que as coisas já começou o quê? Começou a... Opa, já está ali, o negócio tá melhor. Já está mais equilibrado, né? Já está mais equilibrado. Quando a gente já tem o discernimento, temos a sensibilidade no Espírito, irmãos, isso vai fazendo diferença. Por onde essa água do discernimento, da sensibilidade ao Espírito vai passando, vai dando vida. Já não é mais o meu caminho, já não é mais a minha vontade, já não é mais a minha força, já não é mais o que eu acho, o que eu sinto, os meus sentimentalismos. Agora é a direção do Espírito. Agora é a dependência do Espírito, não é a minha força. Agora é a sensibilidade do Espírito, não é o que eu penso, o meu sentimentalismo. E aí nós temos a quarta e a última caminhada, medida de Ezequiel, onde ele mede já um rio profundo, onde não dá mais para colocar o pé no chão, tem que nadar. E a gente falou que é os confins da terra, é a igreja capacitada para toda boa obra, é a igreja capacitada para tudo aquilo que o Senhor tiver proposto, porque eu não tenho mais controle, eu não estou mais com o pé no chão, agora é o Espírito que me leva, é o Espírito que me guia, eu estou completamente imerso no Espírito, aleluia. Irmãos, que coisa maravilhosa. E Deus chamou Ezequiel para fazer essa medição. Eu creio que o Espírito Santo também está querendo nos levar para medir isso. Talvez você possa até ter voltado atrás, estava lá ó, com água já profunda, e hoje você voltou para o templo. Acontece. Voltou, ficou vazio, né? Paulo diz que nós não devemos extinguir o Espírito. Às vezes acontece coisas que às vezes aquilo vai vazando, coisas da vida, mas Deus está falando conosco em que nós não devemos mais ficar procurando coisas exteriores, mas nós devemos nos voltar para o Espírito Santo que está dentro de nós, aquele que está em Cristo. Porque quem não tem o Espírito, quem não é de Cristo, não tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Repare isso. Você só tem o Espírito Santo porque você nasceu de novo. Foi o que Jesus falou para Nicodemo. Se você não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então você só tem o Espírito porque você nasceu de novo em Cristo Jesus. Não é porque você frequenta uma igreja. Não é porque você cumpriu um ritual. É porque você nasceu de novo. Você entregou a sua vida a Jesus. Essa água está aí. O Espírito Santo de Deus está aí dentro. E você precisa se entregar, você precisa que o Espírito Santo esteja enchendo todo o teu ser, cobrindo seus passos, seus caminhos, sua direção, suas decisões, te fazendo depender dEle, te fazendo confiar nele de todo o seu coração, te levando a ter sensibilidade, a ter o seu autocontrole, o controle do Espírito sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, sobre as suas razões. E o Espírito quer nos levar além, a estarmos totalmente sujeitos a Ele. Onde Paulo diz que para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Irmãos, eu não estou dizendo que você hoje ou eu hoje estejamos nesta ou naquela condição. Mas o Espírito Santo nos convida. A obra de Deus é essa.
nós reparamos esse padrão se repetindo no próprio livro de Ezequiel, no capítulo 37, vem a visão do vale de ossos secos. Você vai reparar que também é um processo. E aí para tudo, está lá, está o corpo. Veio, profetiza, veio osso com osso, veio nervo, veio pele, veio músculo, veio a carne e parou. E agora? Profetiza para que venha o Espírito. Você vê Joel falando também, no capítulo 2, ele diz, se quebranta, sacerdotes, orem, jejuem, até a criança, todos devem se quebrantar. Aí diz, eu vou, alegrai-vos, filhos de Sião, porque o Senhor derramará chuva serôdia, temporã, os lagares se encherão, os campos se encherão de trigo. Ele vai falando isso, está tudo ali, está tudo uma alegria, está tudo muito bom, mas está faltando algo. Aí ele diz, eis que derramarei o meu Espírito. Sem o Espírito tudo é morto, tudo é vazio, você não consegue, eu não consigo, a igreja não consegue, nós não podemos substituir o Espírito. Nós precisamos de uma igreja que zela, que luta, que se ajuda, que busca, que anda de dentro para fora para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, e nós não podemos nos distrair, nós não podemos nos abalar, nós não podemos seguir o canto da sereia, nós não podemos entrar nesse gira-gira de templo. O texto de Ezequiel 47 diz que esse rio ia avançando e a gente precisa terminar, diz que produziu muito peixe. Você sabe o que é peixe? Você sabe o que é peixe? O que é peixe? Pessoa. Jesus chamou Pedro e falou o quê? Você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homem. Onde a água chegava, brotava peixe. O mar morto que não tinha peixe, virou peixe. Diz que começou a surgir peixe. Irmão, nós estamos falando casa, rua, nós estamos falando de cidade, nós estamos falando de confins da terra, nós estamos falando que onde essa água chegar, nós estamos falando que a igreja indo tem que gerar vida, tem que gerar peixe. Não existe vida cheia do Espírito que não alcance peixe. Lá na minha casa tem que ter vida, tem que ter peixe. Onde eu vou tem que ter vida, tem que ter peixe. Por onde eu andar, brota vida, brota peixe. E a segunda coisa que diz, repare depois no texto, é que começa a produzir, nós falamos, fruto. Sua vida tem produzido fruto, irmão? Minha vida tem produzido fruto. A vida do seu irmão tem produzido fruto. Essa igreja está produzindo fruto. Irmão, simples assim. Mas que fruto é esse? Fruto espiritual. Fruto do Espírito. Começa em você. Você tem produzido fruto do Espírito? Segundo, você tem produzido fruto onde você passa? Tem coisa acontecendo? Coisa boa acontecendo? Deus está ali se revelando? Está alcançando? Vidas estão sendo tocadas? Coisas estão... Deus está se revelando? Irmãos, se a resposta é não, é porque muitas vezes nós estamos dentro do templo ainda. O Espírito está aqui preso. Está produzindo pouco fruto, é porque às vezes a água está só no pé ainda. E lá nós citamos aqui João 15, diz que nisto é glorificado meu Pai que está no céu, em que vocês deem muitos frutos. E o vosso fruto
Fruto do Espírito é aquele que permanece. Tem muito fruto que não permanece. Tem muito fogo de palha. Tem muita nuvem sem chuva. Mas o fruto do homem espiritual, da igreja espiritual, do povo de Deus, é um fruto que permanece. Aleluia. E no mesmo capítulo, lá no início, ele diz assim: não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. E vos separei, vos nomeei, vos designei, para que vades dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmão, nós não vamos viver de outra forma, nós temos que viver nessa congregação, nas casas, nas células, nos grupos, no discipulado, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, para que nós sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Quem recebe essa palavra? Amém, amém. Fique de pé. Vamos